hoje para a gente é um dia muito especial, porque a gente vai discutir aqui um tema muito relevante para a cultura, para a história, para a organização social, né, do nosso país, como a professora Sueli, né, tão bem iniciou a colocação dela, colocando que no Brasil a questão as questões raciais, né, étnicas e raciais, elas não são discutidas de uma forma transparente, né, não são discutidas como deveriam ser, e esse silêncio ou um entendimento ainda muito ideológico, né, de toda a questão das relações étnico-raciais, elas têm um impacto muito prejudicial para a nossa cultura, muito prejudicial para a nossa organização social como um todo e para a qualidade de vida da população, principalmente as pessoas negras, né, de origem afrodescendentes. Então, já está passando da hora, né, no Brasil, a gente ter um movimento mais consistente, né, de discutir bastante na academia, em todos os outros locais possíveis, para a gente fazer exatamente isso, ampliar o nosso olhar, né, e dentro da saúde, a gente tem um Sistema Único de Saúde que tem por princípio a universalidade e a equidade, né, e a integralidade. Então, enquanto o olhar do profissional da saúde não estiver atento para esses determinantes psicossociais do adoecimento, né, e se ele não estiver atento sobre a importância de intervir junto a esses determinantes para melhorar a qualidade de vida da população como um todo, a gente ainda vai ter índices muito ruins de saúde no Brasil, né? Inclusive a questão da violência envolvendo principalmente jovens negros, o número de óbitos, né, entre jovens negros é muito grande, e a gente precisa discutir isso no âmbito da saúde e pensar estratégias, né? Então, em função disso e dos últimos acontecimentos, né, no mundo todo a gente está discutindo as questões étnico-raciais, né, nos últimos dias, em função, né, da situação de violência que ocorreu lá nos Estados Unidos com um homem negro, mas essa situação que aconteceu lá, ela acontece aqui no nosso cotidiano, né? Todos nós presenciamos e assistimos denúncias e reportagens sobre isso. Então, mais do que lá, né, aqui o percentual de negros no Brasil é muito maior do que dos Estados Unidos, e com certeza os negros aqui são muito mais vítimas de violência, preconceito, exclusão, né, exploração, do que lá nos Estados Unidos. Então, foi bom, né, de certa forma, o levante, né, no mundo inteiro, mas é importante que a gente traga essa discussão aqui para a nossa realidade, né? Então, a gente tem duas professoras convidadas hoje para contribuir conosco, que é a professora Tandrécia e a professora Eunice. Tandrécia é mestre em psicologia social, professora Eunice é doutora, né, professora? Professora do mestrado. Eu esqueci de perguntar antes o currículo, me perdoem por essa falha, né? Mas a própria professora Eunice, vou pedir ela para poder fazer uma apresentação para a gente. Nem todos os alunos do curso de psicologia conhecem ela ainda, mas é uma preciosidade, né, do nosso elenco de professores da Univale, que a gente precisa convidar mais, né, para poder participar conosco. E, né, gostaria de agradecer também a presença da professora Sueli Siqueira, que é doutora também, nossa professora do mestrado, tem muitas pesquisas nessa área, né? E professora Daena, que também está aqui nos prestigiando, né? Que também trabalha com a área de grupos, né? E instituição. Então, esse tema também é muito relevante para todos nós. Então, a gente vai começar a apresentação com a fala da professora Eunice, né? Depois a professora Tandrécia também vai fazer algumas contribuições, e depois a gente abre para o debate, né? Então, a professora Sueli também pode contribuir conosco, ok? Então, professora Eunice, gostaria de começar, e aí eu vou ficar aqui recebendo o pessoal que chegar. Será que caiu a conexão dela? Me parece que ela ainda está... Obrigada, Solange, obrigada, Tandrécia. Oi? Joia?
Oi, Estamos te ouvindo. Isso, pode estão me começar. ouvindo? Então, Tá ótimo. Deu uma aqui. Então, com alegria que a gente participa desse encontro, dessa roda de conversa. Eu fiz uma confissão ontem para a Andrécia. Eu tenho uma dificuldade imensa de ficar falando para a tela do computador. Me deixa de 2.000 pessoas, presencial, que eu vou me sair muito melhor. E aí eu vou já começar a câmera aberta, porque me dá a sensação de não estar falando para a tela. Acho que vai me dar um pouco mais de tranquilidade e fluidez da fala, né? Então, muito obrigada pelo convite, agradeço a questão do curso, e é com muito prazer que a gente participa desse tipo de conversa, porque o movimento negro é um movimento que ele dá para esse tipo de discussão, ainda que a agenda não caiba, dá-se um jeito, porque é prioridade, né, é da vida que a gente está discutindo, e por isso eu sempre procuro priorizar esse tipo de discussão em qualquer época, em qualquer tempo, pois esse é o nosso desafio, não cansar, né, de buscar discussões assim que levem a um tipo de reflexão que altere de algum modo a estrutura que está dada. Acho que o tempo presente, como a Solange colocou, é de fato oportuno, possibilita olharmos a questão da violência nas relações étnicos raciais de uma forma mais ampliada e mais no cotidiano. Eu proponho que essa conversa seja, de fato, uma conversa. Não se sintam à vontade para comentar, para interromper, para perguntar, porque acho que, assim, pode contribuir mais, né, para algumas reflexões a partir do lugar que vocês estiverem. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. A nossa prosa, ela precisa passar por algumas reflexões. A primeira delas quem aqui, nesse encontro, se reconhece racista? Eu? Eu quem, Danilo? Boa noite. Boa noite, Eu tô falando Danilo. rindo, mas não de uma forma boa, não, tá? Só para. É porque eu vou explicar antes que as pessoas. É porque, veja bem, a gente é todo mundo estudante de psicologia, né? Tá, mas daí se reconhece racista. Quem mais? Todos nós somos estudantes de psicologia e, principalmente a questão, a Andrécia, professora de social, a gente vive numa situação hoje que é muito importante a gente estudar a parte social que a gente está vivendo. E, infelizmente, isso é bom colocar bem uma ênfase nesse infelizmente, a gente tem que reconhecer que o Brasil ele é um país, uma sociedade em que racismo é uma coisa que ele é institucional e também é estrutural, certo? Ele não é só algo pessoal da pessoa. Então, nós somos todos ensinados em um ambiente que ele é extremamente racista. E quando eu falo que eu sou racista, é por uma questão mais de como eu fui ensinado culturalmente. É algo que eu quero praticar? Não. É algo que algumas vezes, sim, durante o cotidiano eu posso acabar cometendo uma atitude, assim, sem querer, ou algo assim, completamente não percebido por mim, uma atitude racista. Algo cultural mesmo, certo? Eu tenho que me policiar e vigiar minhas atitudes, porque eu posso acabar afetando alguém ali dentro do meu agir mesmo. E isso, eu acho que é importante reconhecer isso. Por isso que é importante essa pergunta da questão do racismo, é importante fazer esse reconhecimento. Quando eu falo que eu sou racista, não é uma questão de, tipo assim, uma ofensa de uma forma ofensiva, sabe? É de uma forma de um reconhecimento mesmo, como minha posição social hoje. Sim, mas se reconhecendo parte de... se reconhecendo parte de uma sociedade racista, né, Danilo? Muito bem. Eu gostaria de perguntar aqui para Daiena. Daiena, você se reconhece racista?
Nossa, Eunice, eu acredito eu não sei, assim, quando o Danilo estava respondendo, eu estava aqui refletindo sobre isso, eu acredito que em alguns momentos, sim, Ok. mas em outros momentos, não. Eu acho que depende muito de algumas situações, assim. Eu acho que um bom posicionamento. Essa dúvida do posicionamento. Ali, você se reconhece racista? Caroline, Ana Flávia, que está aí. Quem mais, entre os alunos, poderia tomar a fala desse momento e se pronunciar? Bom, eu... Pode falar. Pode falar, Ana Flávia. Tá bom. Eu tenho uma família que é mestiça, né? Tenho, por parte de pai, negros e parte de mãe, brancos. E eu vim com alguns traços, né? Da pessoa negra. E eu me considero, sim, uma pessoa que tem aquela mente que foi ensinada, né? A não gostar, talvez, dos meus traços, a não ver isso como algo bonito, até mesmo meu cabelo, sabe? E eu vejo assim, eu me reconheço que eu tenho traços racistas, que eu tenho coisas em mim que são racistas. Muito bem. Então, essa pergunta, ela foi um pouco intencional, no sentido da gente se dar conta que o racismo, ele tem uma constituição estrutural. A sociedade brasileira, ela se organiza a partir de uma lógica. E essa lógica é uma lógica excludente. Essa lógica é uma lógica não inclusiva. E em relação ao negro, em especial, acho que existem alguns posicionamentos políticos de uma estrutura de governo e de uma organização de sociedade que faz determinadas opções. E essa opção, em especial, é pela exclusão dos negros, né? A grande questão que se tem é que esse racismo, que é estrutural, ele não é percebido. Existe, na maioria das vezes, ele não é percebido. Existem tantos anos de uma prática racista, existem um cotidiano tão naturalizado que é difícil se dar conta dessa estrutura que existe na sociedade, que penaliza tanto os negros que vivem nela. Tem um autor chamado Abdias do Nascimento, que ele vai falar desse racismo estrutural, e ele escreveu um livro que chama o Genocídio do Negro Brasileiro. Nesse livro, ele tem uma frase dizendo que afirma o seguinte: a ideia da eliminação do negro não constitui uma teoria abstrata, mas é uma calculada estratégia de destruição. Isso fica claro na sugestão de se deixar os afrodescendentes indefesos, expostos a agentes de destruição e sem recurso para se manter. Se a gente toma como referência a cidade Governador Valadares, a gente consegue geograficamente localizar os negros. A gente consegue localizar onde que estão as pessoas desfavorecidas. E a gente consegue localizar diversas situações em que a gente não dá conta de perceber que isso a gente não consegue entender que essa estrutura, ela é legitimada por cada um de nós. Essas desigualdades que são estabelecidas, esse modo excludente de organizar a sociedade, é legitimado pelas nossas práticas cotidianas. Então, a primeira reflexão a se fazer nesse encontro é isso, né? Existe uma ideia nessa estrutura social de eliminação do negro. E essa eliminação é uma eliminação cruel, é uma eliminação que, em eventos como esse do Jorge, do Miguel e alguns outros, nos chama a atenção
mas que se repete todo dia e de muitas outras formas. Nós temos aqui em Valadares, eu não estou aí, um dado que ele é alarmante. O governador Valadares é a quarta cidade do estado no cometimento de ato infracional. E 75% dos atos infracionais são praticados por negros, pobres, da periferia. Eu tenho mais ou menos uns 15 anos que eu estudo educação em prisão, e quando a gente chega no espaço prisional, é muito fácil de reconhecer a presença maciça dos negros. E essa estrutura que a gente está comentando, esse racismo estrutural, ele se legitima através desses processos de seleção do negro e da exclusão dele de determinados espaços. Então, se a gente quer achar negro, a gente vai achar esse negro lá no morro, lá nas comunidades e lá nas cadeias e nos espaços prisionais. E é muito difícil a gente falar disso sem se incomodar, né, que essas práticas, elas se dão por meio de uma estrutura de Estado, e essa estrutura, esse racismo estrutural toma, por exemplo, a polícia como um instrumento para organizar essa exclusão, para fazer com que essa calculada estratégia de destruição do negro, ela se efetive. E a gente tem visto isso, né, a militarização do racismo, agora na mídia. A gente tem visto isso quando a gente lê os artigos, as pesquisas que falam do sistema prisional nesse país, em que 75% da população negra, ela é parte do sistema penal, prisional do país. Então, entenda-se, será que só o negro comete crimes? Né? Ou não? É o modo de militarização, é o modo de judicialização, é o modo de constituição dos poderes que são excludentes e que são poderes destinados a uma forma de personificar no negro as condutas do mal. E é muito comum a gente perceber, né, que no nosso cotidiano, nas nossas falas, nos nossos posicionamentos, a gente assimila isso, naturaliza isso e não se reconhece negro de modo algum. Então, eu agradeço aí a participação de vocês e a coragem de se reconhecer parte dessa estrutura, porque nem sempre a nossa condição de racista se dá pela ação. Muitas vezes a nossa condição de racista se dá pela omissão, pelo nosso silenciamento. E aí é que é mais difícil, porque o silenciamento, ele costuma ser mais cruel do que aquelas pessoas que passam por nós, que somos negros, e dizem, né, e ofendem de forma verbal. Então, diante dessa política do Estado, a gente vê ocorrendo nos dias atuais o que a gente chama de necropolítica. Então, essa necropolítica é uma política de morte, é uma política em que está na boca do povo, inclusive dos governantes, de que bandido bom é bandido morto. Porque o bandido não é o bandido branco e o bandido rico, é o bandido preto e o bandido pobre. Então, essa necropolítica, ela é visceral e ela alimenta essa estrutura racista do país. Essa noção de violência policial e até do atual governo contra a população negra, ela é muito evidente. E a gente presencia, teve uma foto recente, agora na época que o Moro saiu do ministério, teve uma foto, numa fala, quando o presidente foi falar, teve uma foto que circulou na mídia. Se vocês puderem,
Analise essa foto. É só homens brancos, tem um negro lá no fundo e uma mulher lá no fundo. Então, é um tipo de governo que faz a opção, é excludente. E essa opção excludente, ela é a prova visível dessa estrutura racista que o país adota, né? Então, vejam que a gente tem aí de construir um outro país, a gente precisa construir um outro país e desmascarar, né, esse tipo de racismo estrutural, e é isso que o movimento negro vem fazendo. Desde a escravidão, né, a gente tem dados aí que vieram para o Brasil aproximadamente 5 milhões de negros. E esses 5 milhões de negros, quase todos vindos de Angola, eles ajudaram a construir esse país. E eles permaneceram nessa condição de escravos por 400 anos. E essa abolição que ocorreu, da forma como ocorreu, sem uma política do Estado de proteção dessas pessoas que ajudaram a construir o país por 400 anos, ela é uma irresponsável, e é essa política irresponsável que estrutura o pensamento brasileiro em relação ao negro, faz com que o negro seja marginal, que ele esteja na condição de marginalizado, que ele esteja sempre na condição daquele que passa uma polícia na rua, vê um menino, um jovem negro, ele é um candidato a tomar geral. E enquanto uma pessoa bem trajada, né, de cabelos não afros, brancas, ela não tem esse tipo de suspeita, né, ela não levanta esse tipo de suspeita com a mesma facilidade que o negro. E outros inúmeros exemplos a gente poderia vislumbrar, desde que a gente consiga perceber isso, né, que o negro, existe uma política estrutural, e esse racismo estrutural, ele ocorre no cotidiano de uma forma muito mais corriqueira do que essas ações que a gente tem visto circular na mídia, né, do que esses casos que a gente tem acompanhado pela mídia. E esse negro marginal, ele é um negro que tem que ser considerado não como passivo, ele é passivo, né, ele está ali, ele aceita essa condição, ele é bandido mesmo. Não, o negro, ele vem lutando, ele vem buscando superar essa sua condição de marginal nessa sociedade brasileira tão cruel. Tem um outro dado aqui que eu queria comentar, é que é muito comum, quando as pessoas não querem fazer como vocês fizeram agora, assumindo o racismo, eles assumem um outro tipo de posicionamento, que a gente chama de humanismo racial, né, que é um conceito que a gente toma para si o discurso de que não há racismo, que eu não sou racista, que eu tenho amigo negro, que sabe, que é um absurdo falar que existe racismo no Brasil. Não sei se vocês viram essa semana, salvo engano, ontem ou hoje, não sei, teve um descendente da monarquia no governo, e ele fez esse discurso, né, que o Brasil é um país pacífico, é um país que não é racista, que ele é muito acolhedor. Então, esse tipo de discurso, a gente chama isso de humanismo racial. E esse discurso humanista racial, tem um cara que chama Dilson Moreira, ele desmistifica, ele fez uma pesquisa imensa, esse estudo dele foi publicado na Universidade de Harvard, e ele desmistifica esse humanismo racial e reafirma que há racismo no Brasil, que há discriminação e que esse racismo ele é estrutural. A polícia faz um papel dúbio quando a gente percebe a atuação ou a militarização do racismo,
a gente percebe que a maioria dos policiais, eles também são negros. E é muito louco, que é o capitão do mato, né, que vai lá e que bate, mas também não se percebe escravo, que não se percebe na condição de homem que é vítima dessa estrutura racista. Então, esse papel dúbio da polícia, ele precisa ser refletido também por nós, que ao mesmo tempo que a polícia mata muito, morre muito. E não é porque ela morre porque mata, ela morre porque é negra, faz parte de um contingente negro de pessoas que estão em risco e que estão dentro dessa lógica de eliminação, de uma sociedade que se organiza pela lógica da exclusão dessas pessoas. Então, para mim, eu penso que uma das formas de pensar, de reavaliar a questão da militarização do racismo é entender que não se pode enfrentar a pobreza com a polícia. Que a pobreza ela tem que ser enfrentada com outras políticas. E as políticas que fazem enfrentamento à pobreza são políticas de distribuição de renda. Você quer tocar. É nisso que não se quer alterar. É esse tipo de sociedade que não se quer construir. Então, assumir uma sociedade não racista é buscar também a compreensão de que o racismo ele não ocorre especialmente aqui no Brasil. No caso do George, nos Estados Unidos, não, porque aquela comunidade ela não é uma comunidade pobre, é uma questão racial mais pura. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a questão racial acumula com a questão da pobreza. Então, como é que se resolve a questão racial no país? Como se dá uma melhoria nas nossas relações étnicas raciais, fazendo também a distribuição de renda. Eu queria comentar ainda um pouco da luta pelos direitos, pela igualdade racial. Esse ponto é muito caro para a gente compreender que esse movimento de opressão, de eliminação, ele se dá junto com um contra-movimento, que os negros não estão aí sendo penalizados, recebendo tantas atitudes cruéis de braços cruzados. O Brasil ele se destaca como uma das maiores sociedades multirraciais. A gente viu aqui o caso da Ana Flávia. Olha, o meu pai é branco, não sei se é o contrário, não sei se eu vou lembrar, Ana Flávia, e a minha mãe é negra. Então, assim, o país, ele é uma sociedade, o Brasil é uma sociedade multirracial e abriga um contingente significativo de descendentes africanos. No último censo, infelizmente, a gente só tem dados de 2000, a gente tem aí 10 milhões de pretos no país. E a gente tem 75 milhões de pardos. E 761 mil amarelos e 734 indígenas. E é isso, somando pretos e pardos, a gente chegaria a 44% da população. Nós temos um contingente enorme de uma população brasileira que apresenta descendência negra e africana. E isso se expressa na cultura, não é só nos nossos cabelos, né, Ana Flávia? Se expressa também nos nossos modos de agir, no nosso modo de construir a nossa corporeidade, a nossa identidade, e é nesse contexto histórico, político, social, que os negros constroem a identidade e participam com toda essa carga identitária, né, e torna esse país um país do samba, da festa, da dança, das comidas gostosas, das comidas saborosas, bem temperadas, das roupas coloridas, e todo esse conjunto de identidade que faz com que a gente se dê conta de que essa construção social da identidade negra no país,
ela se dá de dois modos. Ela se dá de um modo pessoal, em que a gente assimila essa dimensão mais cultural, mas também na dimensão coletiva. E essa identidade coletiva, veja que a Ana Flávia falou, olha, eu chego a momentos não gostar do que eu sou, do cabelo que eu tenho, dos traços que eu carrego. E a gente faz isso porque a gente não tem representação. A gente não vê falando bem de quem tem cabelo crespo. A gente não vê alguém sendo chamado de bonito porque tem lábios, né? Lembro da minha mãe que chamava de beiço, fazendo outras associações. Então, é isso, né? Acho que essa estrutura, essa imagem coletiva do negro é que faz com que a gente não consiga viver essa multiculturalidade, essas marcas identitárias que poderia enriquecer muito mais o que somos enquanto uma sociedade multicultural, que é marcada por essas relações diversas, de modos de ser e ninguém precisa ser igual a ninguém. Acho que o mais importante de tudo isso é ter a noção da grandeza e da beleza que cada um tem. No entanto, isso é passa por um posicionamento que não é só pessoal, é um posicionamento coletivo, é uma sociedade que tem que se organizar para perceber isso, né? Para dar a condição a cada um de entender que essa complexidade e essa articulação que se faz, né, entre raça, cultura, etnia, entre pobreza, entre exclusão, isso são modos, né, de se construir uma sociedade para alguns, uma sociedade em que somente algumas pessoas têm determinados privilégios. E essa tarefa é nossa, é do médico, é do psicólogo, é do educador, essa tarefa é nossa, de cada um de nós, de tornar essa realidade menos cruel, né? Não admitir esse racismo de uma forma tão banal, né? Não tornar o racismo como um modo tão louco, né? Agora, usando uma expressão mais recente, como mimimi. Quando alguém reclama ou procura o direito dele, né, de ser respeitado, isso é mimimi. Então, esse modo de articular essas diferenças, elas precisam ser refletidas na nossa prática como profissionais. Tem várias pesquisas, e seria muito legal se a gente tivesse um tempo maior, se isso não fosse uma fala, fosse um tempo de curso para a gente discutir, a luta da população negra pela superação do racismo. Ao longo da história, existe uma trajetória iniciada lá nos quilombos, em que esses negros, né, faziam abortos, assassinavam senhores, nos tempos da escravidão, e eles tiveram uma participação muito ativa na luta abolicionista, e adentro da República, com organizações, com associações, com a imprensa negra, com cientistas negros e tudo mais. E a gente tem também, durante o período militar, várias outras ações que foram coletivas e desencadeadas pelos negros em prol dessa liberdade e em prol da democracia. Foi na década de 80, durante o processo de abertura política e a redemocratização da sociedade, que assistimos uma nova forma de atuação da política dos negros e das negras. E eles passaram a atuar novamente por meios de organização social. Então, os movimentos negros, sobretudo os de caráter identitário, eles trouxeram um conjunto de problematizações que começaram a indagar, né, o porquê do negro em determinados espaços e porquê da ausência do negro em determinados espaços. E essas denúncias, esses questionamentos, tiveram um caráter mais profundo, começaram a indagar o próprio Estado, começaram a dizer, olha,
né? Existe toda essa carga de discriminação, de racismo no país, e você, enquanto organizador dessa sociedade, dessas políticas, não faz nada. O movimento negro começou a cobrar do Estado, especialmente um movimento de esquerda, né, se organizou nesse sentido, de buscar um posicionamento que fosse, atendesse mais as demandas desse povo. Então, esse novo posicionamento do movimento negro trouxe muitos avanços, trouxe muitas tensões, muitas rupturas, e houve alguns resultados muito positivos, como, por exemplo, o sistema de cotas. A gente teve aí, na década de 90, uma abertura das universidades para o negro, né? Então, a gente inicia um período em que as reivindicações de muitos anos começaram a ser ouvidas, não porque houve um governo bonzinho, mas porque a comunidade negra começou a se organizar e ocupar espaços políticos de reivindicação. E essa denúncia da postura de neutralidade do Estado, né, de que o Estado não fazia nada diante dessa desigualdade racial, ela foi muito significativa e trouxe para esse movimento ativista negro uma contribuição muito boa, especialmente para a educação. Eu me lembro que, mais ou menos no ano de 2012, talvez, eu estive fazendo uma palestra em Belo Horizonte, mais ou menos umas 500 pessoas estavam presentes nesse evento. E eu perguntei para as pessoas que estavam presentes, quem dentre elas era a primeira pessoa da família a fazer curso superior. A gente tinha que ter fotografado aquele momento. Então, essa política de cotas, ela começou a dar um resultado muito bom, e naquele momento eu me lembro que várias pessoas, né, então famílias inteiras que nunca tiveram acesso ao ensino superior, começaram a ter a possibilidade de acessar o ensino superior por meio desse sistema de cotas. E eu me lembro também da indignação das pessoas em relação a essa política de cotas. E é muito interessante, quando a gente retoma a história, começa a se lembrar que, por exemplo, a cota, ela existe desde o tempo, né, do Império. Mas quando a cota começou a ser destinada para o pobre, ela começou a ser criticada. Então, quando ela existia para o filho de fazendeiro, não tinha problema. Mas quando a cota é destinada para o pobre, aí complica, né? Então, há uma postura bem terrível em relação a isso. E tem um outro dado que eu queria mostrar a vocês aqui, em relação a essa omissão do Estado. O negro ficou fora da educação, do sistema educacional do país, por 400 anos. Teve um decreto, deixa-me ver se eu localizo aqui, acho que localizei. O Brasil Colônia e Império, né, tinha uma lei que, tão permissiva, ela é uma lei que dizia o seguinte, é o decreto 13.031, ele é de 1854, ele estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos negros. Gente, a gente está falando de 1854, é muito pouco tempo atrás. O negro não podia estudar. E depois houve um outro decreto, em 78, que melhorou um pouquinho, mas olha só, os negros só podiam estudar no período noturno. E várias estratégias foram montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos escolares. Então, tem mais ou menos 100 anos que os negros começaram a participar do sistema educacional desse país. E isso traz uma consequência, um dano histórico sem precedentes, e faz com que
Acho que isso ilustra bem o que eu disse mais no início, apontando como que a sociedade, como a estrutura, esse racismo estrutural legitima, como as próprias leis do país são excludentes a ponto de não admitir o negro em determinados espaços. Então, por que os negros hoje estão nas escolas, frequentando escolas públicas, participando de editais, ingressando em cargos públicos? Por causa do movimento negro. Porque a estrutura social do país, por si só, não faria essa mudança que a gente tem presenciado. Então, os negros, eles se encontram, na sua maioria, representados de forma precária, subalternas, em escalões de poder piores. Determinadas escolas são para brancos, outras determinadas escolas continuam sendo para preto, e aí a gente entende que a educação, ela passou a ser essa bandeira, né, do movimento negro. Em 2003, que é tão recente, é que se conseguiu ter uma lei que incluísse essas reflexões étnico-raciais no currículo escolar, para que essa discriminação, ao menos, fosse discutida no contexto da escola. E até hoje a gente ainda encontra pessoas em que há uma ojeriza, uma verdadeira ojeriza contra o sistema de cotas adotado nos últimos governos e que tem tido tantos retrocessos aí. Tem um outro dado ainda que eu quero comentar com vocês, em relação à educação, e a igualdade entre negros e brancos, e pessoas negras, e as pessoas pretas no país têm 4,2 anos de estudos. A desigualdade entre brancos e negros é essa, enquanto o branco tem mais ou menos 6,2, o negro tem 4,2 anos de escolaridade a menos do que o branco. E o número de pessoas não alfabetizadas entre 14 e 15 anos é 12 vezes maior do que o branco. Isso não pode ser coincidência. Não é porque o negro não queira estudar, é porque existe uma estrutura, existe um tipo de racismo que ele é estrutural e que está presente, inclusive, na sala de aula, no modo como nós, professores, lidamos com o aluno branco e com o aluno preto, o modo como a gente lida, ensina esse menino a confiar em si, a acreditar em si, a se achar belo, a ter autoconfiança. É o modo como essa pessoa é educada que torna essa pessoa capaz de aceitar os piores lugares dessa sociedade. E essa questão da discriminação do negro nos livros didáticos, ela é muito conhecida e ela atravessa uma trajetória imensa de luta. O negro aparece no livro didático, na maioria das vezes, como empregado. A gente tem na sociedade, se a gente for considerar os altos postos nas empresas, a gente tem 1% da população negra sendo representada em altos postos de poder. E isso é muito pequeno, considerando que o país é composto de 44,6% de pessoas negras. Nós estamos muito subrepresentadas. E essa inserção da temática racial em discussões durante a formação profissional, ela precisa ser louvada e eu quero parabenizar vocês. Então, existe aí um silêncio no ritual desse tipo de conduta, né? Essa conduta discriminadora, dessa conduta racista, dessa conduta que elimina o direito do negro de viver com dignidade, de ser respeitado, independente da sua pele, da quantidade de melanina que carrega. Bom, a gente tem hoje um quadro normativo interessante no país, que possibilita que essas questões sejam discutidas. A gente tem tido também um retrocesso grande
no último governo, foi criada uma secretaria da juventude e uma secretaria de as questões raciais. Essa secretaria hoje ela está operante. Então, ainda que a legislação que foi conseguida a duras penas durante a década de 80 e 90, ela seja, ela tem uma relevância grande para o movimento negro. Hoje, essa legislação está o próprio ensino de história nas escolas, né, da história dos afrodescendentes nas escolas, tem estado amortecida, né, tem estado adormecida, porque não há uma nova política que alimente essa nossa preocupação com o direito a uma convivência não racista e uma convivência não discriminadora. Bom, eu termino apontando algumas outras questões aqui. A gente já fez uma discussão, a gente já entendeu que existe um racismo estrutural, a gente já compreendeu que todos nós temos práticas racistas, mas isso não basta. E aí a minha discussão final é no sentido que não basta reconhecer que é racista, é preciso ter uma postura para não ser racista. E essa aí, afinal, né, ser racista passa por um desejo, por um desafio nosso de ser antirracista. E esse antirracismo é o que eu gostaria de deixar como mensagem desse encontro de hoje. A gente precisa reconhecer o racismo, se sentir parte dele, se posicionar diante dele, não jogar o racismo por debaixo do tapete, denunciar o racismo, nos inconformar com ele, buscar uma prática nova. E a gente chama essa prática nova de decolonizadora. A gente precisa buscar uma prática de não aceitar a colonialidade. E essa prática decolonial, ela repudia o racismo, e ela, além de repudiar, ela busca combater, e esse combate ao racismo passa pelo não silenciamento. A gente não pode se silenciar diante dele e buscar em nós, né, dar visibilidade, inclusive a cada um, inclusive em nós, dessa naturalização que a gente vem fazendo, desse humanismo racial que a gente vem adotando como uma forma de burlar o fato e a necessidade de nos reconhecer racistas. É preciso reaprender, por exemplo, a indicar, contratar pessoas negras, quem tem empresa, na casa da gente, a gente precisa buscar ler autores negros, a gente precisa entender que esse lugar de fala, essa história que a gente vivencia, ela marca e forma e deforma, e entender que essas desigualdades das relações sociais implicam em consequências graves para a sociedade. Todo mundo sai perdendo. Não há ganhador nessa história. E os abismos sociais que existem entre brancos e negros, eles são letais. E essa letalidade, ela aparece, inclusive agora, nesse momento de pandemia, que a maior quantidade de pessoas mortas são negras. O fato, por exemplo, de ter sido a primeira pessoa a ter Covid no país foi a empregada doméstica. Isso é sintomático. Não é que o vírus saia procurando o pobre preto, não, mas é o pobre, o preto que está mais vulnerável, ele que não tem um bom plano de saúde, ele que tem imunidade baixa porque não tem uma boa alimentação, ele que mora no lugar de aglomeração onde o vírus prolifera. Então, essa letalidade, ela vai ser ainda mais demarcada nesse período de pandemia. E eu queria convidar cada um de nós a fazer um minuto de silêncio em prol da vida negra, que tem sido perdida em função desse racismo estrutural e
e como uma forma de reafirmar que as vidas negras importam. Solange e Tandrécia estão com a palavra. Muito obrigada, gente. Acho que agora vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, para comentar o que desejarem. Muito obrigada, professora Eunice, né? Esse realmente foi um momento muito especial para o nosso curso, né? O psicólogo, ele trabalha acolhendo pessoas, ele trabalha com subjetividade, trabalha com sofrimento, e o nosso objetivo de trabalho é sempre promoção da qualidade de vida, né? E se a gente não tiver alertado para essas questões que são estruturais e sociais, e o impacto disso na vida de cada pessoa, na subjetividade, no adoecimento, a gente não vai planejar ações e intervenções nesses determinantes, né? E aí a gente vai continuar com aquele olhar de que o sofrimento, ele vem da pessoa, né? Ele vem decorrente do comportamento da pessoa, né? Do estilo de vida que ela escolheu, como se, e culpando, né? Revitimizando as pessoas sem considerar, né, que esses determinantes sociais possam interferir tanto assim na vida de alguém, no destino dele, né, nas competências que ele vai desenvolver, no lugar que ele vai ocupar na sociedade, até como que ele vai morrer. Né? Muito obrigada. Então, agora, Tandrécia, né, vai fazer o comentário dela. Boa noite a todos, né? Agradecer aí primeiro as palavras da professora Eunice, como sempre, né? De muito valor. E dizer assim, o que eu tenho para contribuir com relação a isso é bem sucinto, mas é uma análise bem voltada para o aspecto da psicologia social, né? O entendimento de como a psicologia social hoje vivencia essas questões que são advindas, né, há muitos anos, como vocês dizem, a própria palavra estrutural vem desse sentido, né, do tempo agindo sobre essas questões, e de como lidar, né, como compreender isso na realidade de hoje, estampada pelos fatos, né, recentes que a gente tem vivido. Eu sempre falo com os meninos na psicologia social, quando a gente começa a trabalhar, que o princípio de socialização, ele leva muito esses aspectos que nós vamos ver da cultura, né, de como a cultura, como as crenças, como as normas, como as regras, como a gente aprende a viver em sociedade. E está muito nisso, né, esse aprender. Se vocês observarem, todos os alunos contribuíram, todo mundo que contribuiu no início com relação, né, à questão do racismo, você não é, como que você vê, traz isso, eu aprendi. Então, a socialização e o comportamento adaptado a esse processo, que é a forma como a gente aprende a viver em sociedade, ela se dá por meio da percepção mesmo dessas questões. Como eu vou introjetar, como eu vou absorver essa condição de ser humano dentro de uma sociedade onde a realidade está posta. E muitas vezes a gente faz essa compilação social, esse entendimento social, que as normas e regras, elas existem, elas devem ser cumpridas e muitas vezes elas não devem ser questionadas se eu quero me integrar, né? Se eu quero me adaptar, se eu quero fazer parte dessa realidade. Mas é muito duro, é muito difícil quando fazer parte geralmente daquela parte marginalizada ou da parte minoritária. Porque é bem isso, a exclusão social, né? A divergência, a diferença social, ela vem muito dessa base de desigualdade. Eu falo com os meninos assim, onde está a raiz do preconceito? Onde está a raiz da exclusão? Onde está a raiz, né, do estereótipo, da discriminação? Está justamente no tipo de relação que a gente mantém com a sociedade, e como a gente compreende que ela está inserida, encaixada nessa ordem social que nós temos.
E aí eu digo para os meninos assim, você é preconceituoso? É mais ou menos essa questão que você fez. Você é racista? Você é preconceituoso? Todos nós somos, né? Todos nós, em uma certa medida, somos preconceituosos, temos um preconceito. Por quê? Justamente porque a gente percebe que existe diferença. E a diferença é a palavra raiz, é a palavra da estrutura, de onde vem muitas das questões que estão, né, calcadas nessa desigualdade. Então, a gente já percebe a diferença. E o pior, a diferença ela é percebida não no sentido igualitário, ela é percebida no sentido hierárquico. Existe uma hierarquia, geralmente associada ao poder. Então, quando a gente fala assim do território, onde estão, né, as pessoas negras? Se a gente fizer um processo histórico, onde estavam as pessoas negras? As pessoas negras estavam distribuídas pelo mundo igualmente? Não. Elas estavam em uma região, né, do nosso continente, né, da nossa população, do mundo. Elas estavam em uma região bem específica. E nessa região, a diferença era muito grande. Então, a diferença da África para a Europa, desde sempre, é enorme. Então, a gente percebe aí, nessa diferença, um princípio hierárquico de desigualdade, de percepção do outro com menor poder, com menor valor, com menor condição. E quando essa pessoa, né, quando o sujeito, então vamos nominar, quando o negro, ele sai da África e ele vai para o mundo, não porque ele quis, porque ele foi obrigado, ele já carrega essa diferença, ele já carrega essa desigualdade, ele já carrega esse menor valor, e isso se perpetua. Então, a desigualdade, a diferença, o racismo, a exclusão, o estereótipo que o negro ocupa no Brasil não é diferente em nenhum lugar no mundo, nem na própria África. Então, isso é realmente entender esse lugar, né? O lugar não necessariamente geográfico, mas um lugar social, o modo com que você muitas vezes se percebe, eu sou negra, em que medida eu sou negra? Essa questão perpassa por muitas pessoas. O que me faz negra? A cor da minha pele, são os meus cabelos, o acesso que eu tenho ou não dentro de uma sociedade devido à minha condicionalidade, devido ao meu reconhecimento, devido ao meu status social, devido à escolaridade que eu tenho, que a gente sabe, na verdade, que isso tudo complementa e traduz o que hoje nós chamamos de racismo. É a maneira com que a gente vai coletivamente compreendendo essas relações e compreendendo o lugar que me cabe, o lugar que cabe ao outro, o lugar que cabe ao negro. Né? E, infelizmente, por esse processo de desigualdade, de diferença histórica, né, de anos, e aí nós estamos falando Brasil 400, no mundo muito mais, ele não muda. Ele não muda, sobretudo, porque não se permite essa mudança, né? Quando a gente trouxe aí, e eu trouxe muitas questões, eu até anotei aqui, né? A exclusão, a diferença, a questão da militarização, né? Nós já tínhamos essa militarização na cultura brasileira desde sempre. Vocês sabem como se chama o primeiro serial killer reconhecido no Brasil? Os meninos de psicologia jurídica me ajudam. Primeiro serial killer reconhecida. Isso aí, Sãozinha, fala aí. Preto Amaral. Olha o nome. Preto Amaral. Adivinha a cor? O primeiro serial killer. Então, olha como essa questão do estereótipo, da exclusão, da marginalização, ela perpassa e a gente não se dá conta, né? Por que colocaram? Ele tinha um nome. O nome dele era nome, sobrenome completo. Por que colocaram Preto primeiro? Preto Amaral. Não é por uma razão, né, de coincidência, de singularidade. É pela razão estrutural mesmo, né? E a gente vai refletir sobre essa questão e a relação do negro com a violência desde sempre. Então, quando a gente fala, né, e hoje questiona muito, né, o caso do George Floyd. Nossa, houve um levante nos Estados Unidos, mas por que isso aconteceu?
por que que não deveria acontecer. O que me indigna é por que as pessoas questionam o fato de isso estar acontecendo. Então, elas estranham lutar por uma condição de vida, que é vida, né? De reconhecimento, de ser aceito, de não ser discriminado. E hoje nem isso pode fazer. Todo mundo se chocou, nem tanto com a morte. As pessoas se chocaram com a ação, né, da população dos Estados Unidos em reconhecimento daquela opressão, né, em identificação. Então, é tão complicado trabalhar e trazer isso, porque o negro sequer pode, então, buscar um novo posicionamento, né? Buscar o reconhecimento da sua dignidade, que foi o que foi falado, viver com dignidade. E se não é permitido viver com dignidade, não se pode lutar por isso, porque as pessoas estranham. Então, o movimento da coletividade nos Estados Unidos, em função da morte de George Floyd, não poderia ser fator de estranheza, né? Nós estamos fazendo isso há 400 anos, né? E, fazendo isso há 400 anos, chegamos e alcançamos muito pouco, na verdade, né? Por quê? Porque esse lugar de reconhecimento do negro como de menor valor, como de marginal, como de assassino, né? Serial killer, que é realmente o que a população tem como uma das piores questões, né, ligada a isso, e tantos outros lugares, locais, condições, nomes, que são pejorativos e que são dedicados ao negro, são condições vivenciadas que estão sendo todos os dias, né, parte da nossa vida, parte do nosso cotidiano, mas não cabe reação, né? Não cabe lutar, não cabe falar diferente, justamente porque você perturba a ordem natural das coisas, né? Você perturba o controle social que tem a ver com o reconhecimento das diferenças. Então, cada qual tem o seu lugar dentro da sociedade que está pondo. E sair desse lugar e alcançar um lugar melhor quer dizer que alguém vai ser incomodado nesse processo. Então, assim, refletir sobre isso, lidar com isso, reconhecer em que momento nós estamos, e que muitas vezes, né, isso vai ser um fator de preocupação para alguns que se sentem lesados, ou que não fazem parte, ou que não são, né, alvo dessa condição, vai atrapalhar o mundo, né, que ele vive. Então, quando a gente faz essa relação de compreensão do que é ser negro, do que é o racismo, do que é a exclusão, é compreender que, muitas vezes, nós vamos lidar, sim, com um comportamento naturalizado, com uma base de crenças também naturalizada, que tem o seu lugar, que tem o seu valor, e que o que não é naturalizado é lutar contra isso, né? Já que a ordem natural, ela prevê uma certa regularidade das ações sociais. E aí, um fato que, frente a essa morte, né, de George Floyd, veio indignar muitas pessoas por que neste momento, por que então que este fato foi o que mobilizou tanto as questões com relação a isso. Então, as análises, eu até fiz algumas leituras com relação a isso, são diversas, né? Culpam desde a Covid, é lógico que a gente sabe que é um fator de estressor, sim, mas culpam desde a Covid até mesmo o ato em si, ou a perspectiva de que ele realmente se encaixava no padrão do negro, homem, negro, pobre, e que era marginal, porque já tinha ocorrência, porque estava em ato delituoso, porque... Mas isso não é a questão, né? O que eu trago de experiência positiva, e aí tomando foco disso, é uma análise psicológica de por que nós nos indignamos, e por que devemos continuar nos indignando, né? E ter o direito de nos indignar e de agir em favor dessa indignação, compreendendo que, quando você participa de um processo de socialização, quando você se adapta a esses princípios sociais estabelecidos, quando você aprende por meio de normas, regras e crenças, você também aprende a se construir, você aprende a se identificar, você aprende a construir a sua identidade social.
E a construção da sua identidade social passa pelo reconhecimento dessa identidade no campo da sociedade. Então, se em algum momento, qualquer um de nós, independente da nossa cor, né, independente da nossa condição social, da nossa formação, se identificou com aquela cena em que o sujeito negro estava sem ar, porque estava subjugado, e sobre ele não só policiais, uma grande camada da população, anos e anos de história e política de discriminação, né? O ar já estava faltando, não era só para ele, é para todo mundo que estava assistindo, é para essa coletividade que se deparou com ele, se identificou e se sentiu sem ar, se sentiu lesado nessa condição, né? Se sentiu realmente ferido. E uma discussão que trazem a respeito do sentimento que isso gerou na população que se identificou com ele, é esse retorno àquela identidade social, né, de negação de direito, de reconhecimento de princípio e de conflitos ou de possibilidades que levam à morte. Quem será o próximo? Serei eu? Né? Ou seja, em que medida eu estou vulnerável nessa sociedade quando me reconhece como menor valor? E à medida que se faz isso, remete a uma questão muito primária que está ligada a esse processo de escravização, que é esse trauma, né? E a população que se identifica com a população negra, que construiu a sua identidade social acerca desses traços, acerca desses reconhecimentos, né, acerca dessa condição e dessa vivência, ela se identifica com esse processo de negação, de morte, de trauma ligado a essa condição estrutural, né? Então, a vida e a morte, para esses, são processos muito próximos. A qualquer minuto, em função da posição que eu ocupo nessa sociedade, pode me faltar o ar. Então, remeter a essa condição subjetiva, a esse trauma, né, original que a gente fala, que a psicanálise vai fazer a leitura disso, né, como eu vou lidar com isso, como eu vou buscar me reconhecer a partir de agora, isso é muito importante. Remonta aí anos e anos e anos de exclusão, remonta anos e anos de violação do direito, e traz uma perspectiva de quando será que isso vai mudar? Né? Será que um dia isso vai mudar mesmo? Será que um dia eu posso ter aí um reconhecimento de igualdade, de direito, de valorização? Que medida que a minha vida vale mais ou vale menos por eu me identificar, por eu ser, por eu construir, por eu compreender a sociedade como ela é, com relação a essa discriminação, né? Com relação a esse preconceito. Então, assim, socialmente falando, a gente tem muitos aspectos que são visíveis, que são notórios, mas a identificação desse comportamento, né, trazendo isso para o nosso campo de subjetividade, nós vamos perceber o quanto que isso nos aproxima dessa condição de vulnerabilidade, né, vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, medo de retornar àquela posição, né, e que é legítimo, é real, né? À medida que todos nós somos escravizados um pouquinho com relação ao sistema, com relação às instituições, com relação às estruturas e com relação à linguagem, à fala, né? Essa linguagem, essa fala, hoje me preocupa muito, porque a gente vê que no processo de coletividade, no meio da tecnologia, ela não é mais abafada, ela é externalizada. Ela é externalizada pela população, né, de uma forma muito violenta. Então, a violência, ela passa do ato físico para o ato, vamos dizer assim, para a comunicação, para a linguagem, né, e que fere tanto quanto. Então, a gente tem que compreender em que medida nós estamos comprimindo as gargantas de outras pessoas, né, quando a gente legitima posições que são posições racistas, excludentes, né, discriminatórias, preconceituosas,
e o quanto nós nos sentimos abafados por outros que exercem essa mesma postura. Então, eu concluo, assim, que na sociedade brasileira não existe a possibilidade de não se encontrar por vezes, de um lado ou de outro da situação, né? Compreendendo aí as nossas relações, compreendendo o campo das nossas ações, compreendendo as nossas vulnerabilidades, muitas vezes nós vamos nos encontrar, sim. Mas vai se encontrar cada vez mais aquele que participa de forma mais ativa desse princípio de desigualdade, né? Desse princípio de não acessar aí a uma escola de qualidade, de não acessar aí a um serviço de saúde, de não ter uma condição digna de moradia, de não ter acesso a um emprego, né, com segurança, segurado para os benefícios sociais que todos nós temos direito, né? E, infelizmente, quem é que está nessa posição? Quem é que está nesse lugar? Realmente é o mais vulnerável. Realmente é aquele que, historicamente, tem aí uma grande perspectiva de negação dos seus direitos e que a ele é legado esse lugar hierárquico de menor valor, né? Esse lugar em que se entende que ele vale menos em função de estar ali, de se encontrar nessa posição, né? De fazer parte dessa população. E, infelizmente, o mais triste dessa história é não poder pensar diferente, lutar diferente por outra realidade. Porque muitas vezes nós somos criticados, né? Nós somos criticados até por mobilizar a sociedade, por mobilizar os movimentos sociais, por mobilizar os grupos a refletir sobre isso. Então, eu acho que essa deve ser, inclusive, nossa maior preocupação, né? Uma fala que Eunice fez no início, né? Nós somos preconceituosos, racistas, ou seja, porque nós partimos para o ato, nós exercemos, né? Nós vamos realmente agir dessa maneira, ou nós somos porque nós esquivamos, porque nós negamos, porque nós não reconhecemos isso dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida, né? Então, aí cabe uma reflexão. E é interessante poder compreender que isso tudo nos alimenta, muitas vezes, dentro de um aspecto subjetivo, com sentimentos, né? De compactuar com essa realidade, né? Que força eu tenho para ir contra? Que medida que eu vou conseguir mudar esse processo, né? Mas um exercício que a psicologia faz e que eu acho muito bacana e que eu trago aí como contribuição para todos os nossos alunos, né, interessados, é que nós temos que começar por nós mesmos, né? Começar por nós mesmos quer dizer, em que medida que eu não vou deixar isso me afetar, em que medida que essa subjetividade, ela precisa ser repensada e que eu preciso buscar o meu lugar e o meu espaço nessa sociedade para garantir os meus direitos e, assim, garantir a coletividade também, né? A desigualdade, a diferença e todas essas condicionalidades ligadas a elas precisam ser enfrentadas. Mas para isso a gente precisa conhecer, debater, ganhar força, fazer aliança, compreender que nós precisamos buscar, né, nessa sociedade, o nosso espaço, principalmente nos reconhecendo. Qual é a nossa identidade social? Né? Em que medida que eu me identifico, independente da cor, né, independente da história de vida. Mas a gente precisa se solidarizar e precisa compreender que muitos outros atos vão acontecer e que muitas outras vezes nós vamos precisar nos indignar com relação a isso, até para mudar essa história, né? Então, a psicologia social, ela traz essa análise de compreender que a subjetividade, o meio e a ação, elas funcionam como um processo dialético mesmo. Nós precisamos compreender que esse princípio, ele nos torna quem nós somos, né? Mas nós podemos
agir e modificar isso todos os dias das nossas vidas, né? E precisamos agir no sentido de conhecer, de buscar, compreender e de lutar por uma perspectiva melhor, ok? Então, assim, a minha fala era mais em contribuição no sentido de trazer para o campo da psicologia essas discussões. Não poderia, né, como na psicologia, não fazer essa reflexão partindo da nossa compreensão da construção da identidade, né, realmente, e reconhecendo, né, de que maneira nós queremos nos posicionar frente a isso, para mudar essa realidade. Então, eu agradeço a vocês a paciência e estamos aí para qualquer pergunta. Muito bem. Então, nós gostaríamos de agradecer também, né, a contribuição da professora Tandresse, que puxou, né, a reflexão para o foco do psicólogo e para a gente poder compreender a construção da identidade, né, de cada uma das pessoas e compreender por que a pessoa não consegue se reconhecer ou estranha a imagem que ela vê no espelho, né, ou não valoriza, né, ou não desenvolve a autoestima pela imagem que ela vê no espelho, porque os significantes, né, sociais, eles são aqueles que vêm referenciar, né, os nossos ideais, os nossos desejos, e muitas vezes não agrada a imagem que a gente vê no espelho, e aí vem a negação, né, como a Tandrécia falou, e aí alisa o cabelo, faz cirurgia, né, clareia a pele, e o movimento que o CRP discutiu, né, o ano passado, o movimento do branqueamento, né, da população. As pessoas procuram muito esse branqueamento, e por meio do branqueamento vem a aniquilação do negro, né? Então, é muito interessante a gente pensar isso, porque a gente vai se haver com essas questões em todas as áreas que a psicologia for intervir, na clínica, na escola, na organização, na assistência social, na saúde, na justiça, na defesa social. Então, é importante que a gente esteja atenta a essa análise, né, desse contexto, para que a gente não venha reproduzir por meio dos nossos diagnósticos, dos nossos planos terapêuticos, dos nossos relatórios, né, das nossas ações, essa negação, né, dos direitos da pessoa negra também, da valorização, e contribuir, né, para esse extermínio, né, para essa aniquilação do negro, ou para esse desejo do branqueamento, né, que não deixa de ser uma negação do negro. Mas alguém gostaria de contribuir conosco? Eliene está com vontade de falar um pouquinho. Sueli também. Não, acho que a Conceição quer falar também. Eu lembrei. Eu quero muito falar, Danilo. Eu lembrei de um comentário que eu assisti na TV Cultura, um pesquisador da Universidade Negra de São Paulo, ele falando que a memória negra ela é destruída, que foi Rui Barbosa, na época, que deu a ordem de queimar documentos e documentos que contavam, que continha dados, né, da história da escravidão no Brasil, né, de que como que esses dados vão desaparecendo, né, nesse sentido mesmo de negar a existência da escravidão, de acabar com essa história aí desse preconceito, né, maquiar a história, né, para ficar uma história de branqueamento. E foi um dado que eu achei interessante, de como que os documentos são destruídos para que não saiba a real verdade do que se passou. Exatamente. Conceição, queria falar? Bom, acho que se fosse em outra época, acho que eu queria fazer o branqueamento, né? Mas depois dessa live de hoje, eu não quero mais fazer o branqueamento, de maneira alguma. Gente, mas essa live foi para mim, porque há uns anos atrás, eu fui vítima, né, de preconceito,
num clube e numa padaria. E tudo num dia só. Eu falei assim, gente, é brincadeira. Não pode ser isso demais, não, né? Eu fui num clube e me chamaram de babá da minha filha, porque minha filha é clara e eu sou negra, né? Aí me chamaram de babá. E eu fiquei tão constrangida, que eu não tive, assim, coragem de voltar no clube. Não, fiquei bastante tempo sem ir ao clube. E depois, no mesmo dia, eu saí, fiquei muito chateada, né? E passei na padaria. E quando eu cheguei lá, a menina falou assim, fulano, vem ver a filha de fulano, tá com a babá aqui. E eu cheguei a procurar, gente, né? Solange, Eliene, Renata Grego, né? As meninas que estão aí sabem como é que eu sou, né? Eu fiquei procurando, gente, cadê se tinha a mãe de outra criança, né? Aí a menina falou assim, mas você é a mãe dela? Eu falei assim, eu sou a mãe dela. Não, não pode ser, você é a babá dela, ela é branquinha, do olho azul. Aí eu não comprei nem um pão. E fiquei com muita raiva, não comprei o pão e nunca mais voltei naquela padaria. E eu, gente, tive que ir para uma terapia, porque eu tinha vergonha de sair com a minha filha. Porque eu me sentia assim, eu ficava assim, meu Deus do céu, eles vão falar que eu sou babá da menina de novo. E ficava aquilo na minha cabeça, eu sou negra, tua filha é branca. Depois de hoje, me deu, não sei se existe esse termo, mas depois de hoje me deu um empoderamento cultural, podemos dizer assim, não sei se existe esse termo, mas a partir de hoje eu vou usá-lo. Olha só, eu sou negra, estou na segunda graduação já, né? Se Deus quiser, vai dar o 100% aí, né? A gente vai formar. Eu estou na segunda graduação, eu tenho emprego, eu tenho uma vida, e eu sou negra, então olha só, eu não tenho que ter vergonha de ir naquela padaria, comprar um pão, eu não tenho que vergonha de ter que voltar no clube, só não vou no clube no final de semana por causa da Covid, senão eu iria. Eu ia colocar um biquíni e ia com a minha galeguinha do olho azul. Sou negra, mas sim, sabe? Aí com a live de hoje eu falei assim, não, eu tenho sim que assumir. E se falar que eu sou negra, sou sim. E sou mãe de uma galeguinha, qual é o problema? Olha só como é que a cabeça da gente é tão condicionada, gente. Danilo também queria falar, não é, Danilo? Na verdade, assim, eu não quero muito perguntar, não, mas eu queria agradecer, né, a professora Eunice, porque foi assim, a fala dela foi muito boa, assim, principalmente porque hoje a gente vive uma situação que ela é muito complicada, né? Principalmente com essa questão, tem muita gente que eles pegam, por exemplo, pega dados, e aí eles resolvem apresentar dados como se fossem algo assim, mas vários crimes são cometidos por pessoas pretas. E aí você vê assim, mas essas pessoas elas não pensam o que existe por trás do dado. Sabe, elas não têm essa preocupação. E igual a própria professora Anice comentou hoje, existe um porquê dos dados serem da forma que são. Então, é muito importante também, e a psicologia preocupa com isso, com essa questão de o que existe por trás do dado. E eu assim, particularmente, existe um professor que eu gosto bastante, pelo menos assim, eu estou conhecendo agora, eu estou lendo o livro dele, comecei a ler o livro dele recentemente, que é o Gessé Souza, que ele comenta muito a respeito do incômodo que causa a pessoa mais pobre, a pessoa preta, quando ela está no ambiente da pessoa que tem o poder. Porque, ele, de certa forma, ele causa um incômodo, sabe, na questão da elite. Então, é muito interessante também observar que, até para essas pessoas, às vezes, é interessante manter essa estrutura do racismo. Então, é bem interessante ver essa situação, por que isso é tão perpetuado, por que existe essa questão tanto de essa manutenção de uma estrutura que é tão prejudicial a uma parcela tão grande da população. E por que existe essa coisa de tanta gente persistir que não existe o racismo no Brasil, igual a gente está importando muito hoje o caso do George Floyd, que morreu lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem o João Pedro, né, que é o rapaz que estava em casa, entraram na casa dele e mataram ele, sem ele fazer absolutamente nada. E é um caso 100% brasileiro. Então, isso foi um caso em uma série de barbaridades que aconteceram aqui recentemente. A pessoa que estava trabalhando em casa e o filho deixou o filho, o Miguel, que morreu recentemente também. Então, é um caso dentro de uma barbaridade que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil acontece demais. Então, é bem interessante ver o que acontece, por que isso vem acontecendo. Então,
E também outra coisa que eu queria muito destacar é justamente essa questão da fala, essa importância da fala, o peso da fala de que, principalmente eu como branco, né, é importante reconhecer isso demais, apesar de que eu não consigo esconder isso de forma alguma, né, nem se eu jogasse talco na minha cara eu ficava mais branco, a fala de que nesse momento não importa só não ser, falar que você não é racista, é muito importante você ser antirracista. Essa fala é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério e é muito importante. A gente tem que levar isso em consideração, principalmente na questão da... igual um amigo meu falou, a psicologia é uma ciência de vanguarda, então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter um preparo, porque a gente vai lidar com essas coisas mais para frente. Exatamente, né, Danilo? Muito importante isso, né? Essa fala, Eunice, eu acho que ela vai poder coroar, assim, né, o nosso encontro, porque ela foi provocativa, né, de todos nós nesse sentido. O silêncio, ele consente, né? Quem cala, consente. E se a gente não fizer uma oposição, né, uma contracultura, como diz a Sueli ali, a fala dominante ainda vai ser, a fala que vai ecoar, aquela que vai, né, permanecer, ainda vai ser a fala preconceituosa, né? E realmente é uma estratégia muito importante para você manter a dominação de um povo ou de uma pessoa, a desvalorização, né? Se você desvaloriza a pessoa, você enfraquece e fica muito mais fácil dominar, né? Então, é muito interessante dominar, né? As pessoas manter o controle e manter o domínio. Então, criar essas estratégias subliminares, né? Invisíveis de enfraquecimento, né? De um grupo social por meio de um bullying, né? Um bullying coletivo. Então, realmente, é muito danoso, não só para as pessoas, mas para os outros também, que estão nessa condição de dominação, né? Ninguém sai ganhando com isso, né? Como disse o Andrés. Tem razão. Então, muito interessante que nós, como psicólogos, possamos aproveitar todos os nossos espaços de atuação para mobilizar as pessoas e, de alguma forma, evidenciar, né, essa situação de exclusão e de tentar lutar, né, o máximo que a gente puder por essa igualdade de direitos, né, e o respeito à diferença. Mais alguém gostaria de fazer uma contribuição? Solange, boa noite. Eu queria falar sobre 2 pontos. O primeiro é a respeito de como que o sistema de justiça, como que o poder judiciário, ele carrega com si toda essa estrutura de preconceito, né, como foi colocado pela professora Eunice, e lembrar um fato que circulou na rede social no ano passado, de uma sentença muito antiga, mas que tomou uma proporção grande no ano passado, de uma juíza que ao despachar a sentença, disse que o acusado não tinha, era um caso de um latrocínio, onde o homem era branco, com olhos claros, cabelo liso, e aí ao despachar a sentença, ela usou o termo de que ele não possuía estereótipo de bandido. E isso tem uma repercussão muito grande, né? E como que esses fatos mostram para a gente, essas pequenas atitudes dentro do sistema de justiça, mostra para a gente como esse racismo está estruturado dentro desse poder também. E o outro ponto que eu queria destacar é a representatividade, que também foi colocado muito bem, né? E a importância de ter representatividade na política, porque é através da política que a gente consegue as principais políticas públicas, e a importância de que instituições como a Univale possibilitem esse espaço de dar oportunidade para pessoas negras. A gente vê, às vezes, muito pouco professores negros, né, dentro do curso de psicologia mesmo, a gente, assim, aquele negro mesmo a gente não tem, né, a gente vê muito pouco, e talvez seja até por essa questão de que não se tinha oportunidade de estudar antes como se tem hoje. Talvez daqui a alguns anos nós tenhamos mais, porque hoje se tem uma oportunidade melhor, né, maior graças a cotas. Mas a gente vê isso também em outros setores da instituição, como na tesouraria, na secretaria acadêmica.
ao contrário do que a gente observa com as faxineiras da instituição. Então, assim, a gente tem que pensar que a instituição ela poderia tomar medidas para criar esse espaço de representatividade também, né? Enquanto uma instituição muito importante dentro de Governador Valadares. Então, ficou uma crítica, assim, para a gente refletir, né? O que a gente pode fazer para a gente dar oportunidade para essas pessoas? Né? O que a gente, dentro do meu campo de atuação, eu posso fazer? Eu preciso só esperar para que se criem cotas ou eu posso fazer algo a mais, né? Então, é isso. E muito obrigada pelas falas de vocês. Eunice, nossa, foi muito rico, assim, eu estou com o coração cheio de alegria. Muito boa, Joyce, a sua contribuição, né? Fica aí uma sugestão, tá vendo como já tem, né, um reflexo, ela já está pensando o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de estudo, como ele pode dar esse exemplo, né? As universidades no Brasil, elas puxam o desenvolvimento, né, em todas as regiões, em todas as áreas, então é importante que a gente dê esse exemplo, né? Ô, Joyce, no curso de psicologia a gente costuma brincar, eu e Líbia, né? Que da cota lá somos só eu e Líbia. O resto não encaixa muito, não. Mas estamos lutando. Se Deus quiser, vamos conseguir. Professora Renata também está participando. Gostaria de agradecer também a presença dela. Gostaria de falar alguma coisinha para a gente sobre a questão da educação. Ah, tá quietinha. Mas ela esteve presente. Bom, gente, então, considerando que o nosso tempo, né, já está esgotado, eu queria agradecer demais, então, professora Eunice, né, e aí lembrar... Oi, Renata. Deixa eu pedir perdão aqui, é o que eu custei conseguir abrir o microfone. A luta com os equipamentos, mas, assim, só dizer desse prazer, né, de poder ouvir a Eunice, de ver essa discussão acontecendo na universidade, na Univale, o quanto ela é importante, né? E uma questão de direitos humanos pode ser discutida isolada, nós temos que pensar todas essas questões mesmo, incluindo questões sociais, de gênero, de etnias, né? Elas estão aí, elas são interseccionais, elas estão aí colocadas e precisam da universidade assumir o papel dessas discussões. Então, assim, um presente esta noite, esse evento, que a gente foi brindado, assim, fantástico. Muito bom. E agradeço a Eliane que me deu a dica. Muito bom. Isso, então, gostaria de agradecer mais uma vez, né? E a gente fica aí, né, Tandrécia, a sugestão, Tandrécia convidou a professora Eunice para a gente poder aproveitar mais essas pérolas, né? Que nós temos lá no JIT, no mestrado, temos vários doutores, muitas pesquisas muito interessantes, para elas poderem contribuir mais conosco, com a nossa formação, né, e abrilhantar o nosso curso. Então, muito obrigada a todos pela participação, a gente encerra hoje. Obrigada, pessoal. Né, e o desejo, né, de repetir a dose sobre outros temas também. Muito obrigada. Foi feita a foto? Foi feita... O meu celular não é muito bom para fazer a foto, mas eu vou fazer. Vocês podem abrir a câmera, os participantes? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Dar essa foto, porque eu quero ver muitas dessas carinhas lá no mestrado, viu? Fazendo mestrado conosco. Com certeza. Renatinha, cadê seu rostinho? Saudade. Isso, acho que eu consegui tirar direitinho. Opa, muito obrigada. Então, depois você me manda, tá? Tchau, boa noite. Obrigada, viu? Tchau, Sueli, obrigada, boa aula. Tchau, Eline, Andrécia. Tchau, obrigada. Tchau, todo mundo. Obrigada, Solange.